faculdade mais fácil de passar? FAMEMA ou Unifesp? Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou uma especialista nos vestibulares de medicina que a Banca VUNESP prepara e esse perfil existe para você conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano, em qualquer faculdade que a Banca VUNESP prepara. Exatamente isso! Eu estou te dizendo que é possível passar em medicina em qualquer faculdade que a Banca VUNESP prepara em menos de um ano. E eu sei que para muitos que estão vendo esse vídeo aqui, isso é uma novidade. Por quê? Porque se defende uma ideia de que para passar em medicina a gente precisa de 3, 4, 5 anos. E eu afirmo para você que se você quer passar em qualquer faculdade que a Banca VUNESP prepara, pública ou particular, é possível passar em menos de um ano. E nesse vídeo eu vou falar de duas faculdades públicas que a Banca VUNESP prepara, que é possível passar em menos de um ano. Quais são elas? FAMEMA e Unifesp. Exatamente. Duas faculdades públicas muito distintas, né? E nós vamos falar sobre essas particularidades. Qual que é a sacada aqui? Mostrar para você qual delas é mais fácil. Talvez é uma resposta para alguns. É óbvio que é a faculdade X, é óbvio que é a faculdade Y. Será que realmente é tão óbvio assim? Será? Será? Vamos falar sobre isso. Olha só, primeira coisa que eu preciso entender é que nós estamos falando de duas faculdades públicas, bastante concorridas, né, gente? FAMEMA fica em Marília, Unifesp em São Paulo, conhecida como a Paulista. E essas duas faculdades públicas têm vestibulares distintos, né? Tem características bem diferentes, são faculdades que a Banca VUNESP prepara e nós vamos dividir esse vídeo aqui em algumas partes. A primeira parte é falar sobre o nível e a característica da FAMEMA, depois nós vamos falar o nível e a característica da Unifesp e depois nós vamos comparar. Por quê? Não existe uma resposta assim, a faculdade X é mais fácil. A faculdade Y é mais difícil. Vai depender do quê? De qual é o seu perfil, de qual é o tipo de prova que você se dá melhor. E para você saber disso, você vai ter que saber qual que é o perfil de cada prova. Aí você, isso aqui eu me identifico, isso aqui eu gosto, então você tem mais facilidade aqui. Olha, eu não gosto desse tipo de questão, não gosto disso, eu gosto do Y, então você tem mais facilidade aqui. Então, a ideia aqui é apresentar para você as características de cada uma delas, para você decidir qual que é a prova mais fácil para você. Porque talvez o que é mais fácil para você não é mais fácil para mim. Débora, e se eu chegar à conclusão que a faculdade que eu realmente quero não é a mais fácil para mim, o que eu faço? Desisto? Óbvio que não, gente. Não existe a opção de desistir. Não existe. Desistir não faz parte do dicionário. Se a faculdade que você quer, dentro das suas características, né, que você observou, ela é mais difícil, o que você vai fazer? Vai pagar o preço, vai estudar, vai fazer o que tem que ser feito e garantir a sua vaga. Por quê? Se você não estiver disposta a fazer o que tem que ser feito para entrar nessa faculdade, você não merece a vaga, né? Vamos e venhamos, vamos falar a verdade aqui? Preciso ser realista com você e sinta muito amor e carinho no que eu tô falando. Eu falaria isso para minhas filhas. Eu tenho duas filhas, acredito que uma delas vá fazer medicina, a outra eu ainda não sei. Mas o que eu diria para minha filha? Você quer medicina, o curso mais concorrido? Você quer a melhor faculdade? Querida, vai ter que pagar o preço por isso. Mas a boa notícia é possível você fazer o esforço em um determinado tempo e depois desfrutar desse esforço. E é essa a minha intenção aqui, ajudar você nessa conquista. Tudo bem? Recado dado? Então olha só, eu quero a faculdade, eu quero a Unifesp, mas é tão difícil. Sério? Não, peraí. Não existe dificuldade que vai te impedir de conseguir sua vaga, senão você não quer tanto assim. Tudo bem? Eu quero FAMEMA, mas a nota de corte, a prova... Poxa, não. Ok? Entendeu o recado? Então aqui, olha, eu não vou passar a mão na sua cabeça no sentido de dizer, realmente, olha, é muito difícil. Nossa, medicina, meu Deus, não, pô. Sabe por quê? Porque eu sei que você não é um coitado. Eu sei que você não é uma coitada. Se você ainda não passou, percebeu o que eu falei? Se você ainda não passou, por que ainda? Porque você vai passar, óbvio. Se você não desistir, se você se esforçar, se você estiver disposta a fazer o que tem que ser feito, é óbvio, você vai passar. E se você ainda não passou, é só porque você não está na rota certa ainda. E eu vou te colocar na rota
hoje, nesse vídeo aqui. Vamos lá? Vamos falar sobre isso? Bora! FAMEMA, Débora, olha só, gente, eu preciso entender o seguinte, a VUNESP é uma banca que prepara mais de 40 vestibulares de medicina. Isso é excelente, isso é ótimo, isso é maravilhoso, é um presente. Por quê? Eu tenho mais de 40 possibilidades de provas para eu passar em menos de um ano. Essa é a primeira boa notícia. Só pública nós temos 5. Eu vou falar de 2 aqui, mas nós temos 5 faculdades públicas que a banca VUNESP prepara. Vou focar aqui nas 2 porque é o tema do vídeo. Mas é importante saber que você teria 5 opções. Tudo bem? Então a VUNESP prepara. Qual que é a sacada, Débora? Todas as provas que a banca VUNESP prepara, elas são iguais? Não. Nós temos dentro da banca VUNESP níveis de dificuldade. Tem provas níveis 1, níveis 2 e níveis 3. E nós temos 2 provas aqui muito distintas. Nós temos FAMEMA, prova nível 1 raiz, muito característica de prova nível 1. E temos uma prova nível 3, que é a Unifesp, também muito distinta, muito raiz, muito característica de provas níveis 3. Então são provas diferentes com relação a grau de complexidade. E aí eu preciso entender algumas coisas. Eu vou começar aqui pela FAMEMA. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, quando tem uma licitação de um vestibular, aí tem várias bancas, né, que se oferecem, né, se candidatam para fazer o vestibular, até mesmo, gente, porque é lucrativo fazer o vestibular, tá bom? Não sei se vocês sabem, mas a inscrição, vamos e venhamos, né, gente? Tem inscrição que custa 300, 500, 800, tem inscrições ali para todos os gostos e bolsos, não é isso? Então, olha só, várias empresas se candidatam para fazer o vestibular. E essas 2 faculdades, elas nomearam ali a VUNESP, ok? Para fazer. Quando a faculdade contrata uma banca para fazer o vestibular, ela passa para a banca, no caso a VUNESP, ela passa ali uma cartilha, mais ou menos uma cartilha, tá? O que seria essa cartilha? Quais são as características, o foco, o perfil da faculdade? Então é feito um estudo, a VUNESP já tem isso há muito tempo, da Unifesp, da FAMEMA, que tem bastante tempo que a VUNESP trabalha com a FAMEMA, né? Do perfil de candidato ideal. Qual é o candidato que a FAMEMA e a Unifesp querem dentro da faculdade? Peraí, a FAMEMA, eu quero esse aluno, esse é o meu aluno ideal, esse é o meu aluno que eu visualizo, esse é o aluno que eu quero na minha faculdade, é isso que eu busco na minha faculdade. E a Unifesp é a mesma coisa, existe uma cartilha descrevendo o aluno ideal, quem é o perfil de candidato para aquela vaga. Dentro desse contexto, que eu estou simplificando algo que não é simples, ok? Só para você entender que não é tão simples fazer uma prova. Às vezes a gente acha, né, que é só um compilado de questões. Não. Tudo é pensado, todas as questões têm um motivo, todo ano tem o tema da prova, tudo isso. Gente, a fazer uma prova, elaborar uma prova de vestibular é muito trabalhoso. Tanto é que a VUNESP, ela pede, né, ela precisa de aproximadamente 6 meses para elaborar uma prova. Então significa que eu estou gravando esse vídeo agora no finalzinho de agosto. Significa que todas as provas que você vai prestar no final do ano, né, nem tanto no final, né? Santa Casa agora em setembro, FMJ em setembro, provas que vão acontecer em novembro, outubro, elas já estão praticamente prontas. É sério? Ok? Por quê? Porque a VUNESP precisa desse tempo para fazer, corrigir, criar critério, analisar, formar equipe, treinar a equipe para correção. É um processo, gente, não é tão simples. Tudo bem? Beleza, a FAMEMA foi lá e a Unifesp também entregaram essa cartilha ali para a banca VUNESP. Primeira coisa que você precisa entender, os professores que elaboram a prova da FAMEMA são os mesmos que elaboram a prova da Unifesp? Tchan, 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 tchan. Não. Ok? Pensa no seguinte, nós temos a banca VUNESP aqui em cima e nós temos subbancas. Como assim, Débora? Tem os professores que elaboram a prova da FAMEMA, tem professores que elaboram Unifesp, tem professores que elaboram Unesp, professores que elaboram FAMERP, Santa Casa, Einstein, são subgrupos. Por quê, gente? Tem noção do volume de coisas que é para fazer? É muito grande. Então nós temos equipes separadas para elaborar, para corrigir, para formar critérios, então existe uma separação. E aí o aluno fala, qual prova eu devo fazer para treinar para a faculdade X, Y e Z? Pergunta errada. Por quê? Nós temos um grupo de professores para cada faculdade. Coincide de ter um grupo de professores que elaboram mais de uma prova, mais de uma faculdade? Sim, ok? Mas já venho antecipar aqui para vocês que entre FAMEMA e Unifesp não tem essa intersecção. Ok?
Então, olha só, eu tenho que pensar o seguinte, são provas extremamente diferentes, ok? Vamos falar aqui das características da FAMEMA. FAMEMA é uma prova nível 1 raiz. Débora, o que significa isso? Nós temos 3 avaliações nesse vestibular. Nós temos uma prova objetiva de 40 questões, nós temos uma prova dissertativa de 8 questões e nós temos uma prova de redação, ok? Que inclusive o critério de correção mudou e se você não estiver por dentro disso, é importante ficar sabendo. Então, depois corre lá no feed do Instagram, a gente está postando algumas dicas para vocês sobre isso, beleza? Ok, Débora, qual que é a nota de corte da FAMEMA? Gente, para você passar na FAMEMA, você precisa buscar a perfeição. Perfeição? Sim. Você praticamente precisa gabaritar a prova. Acertar 39 de 40, 40 de 40. Esse é o objetivo de quem quer passar a FAMEMA. Débora, se eu acertar 35 eu não passo? Não, não passa. E olha que eu estou dizendo que 35 de 40 é uma ótima nota, tá? Você passaria em qualquer prova nível 1, menos na FAMEMA. Beleza? Tudo bem? Então na FAMEMA a gente tem que buscar 40 de 40. Se eu deslizar um pouquinho, se eu não prestar atenção e acertar 38 de 40, você já tem chance de estar fora, ok? Essa é a primeira coisa. Com relação a provas dissertativas, eu preciso gabaritar, Débora? Preciso, claro que eu preciso. Olha só, dentro da FAMEMA a prova vale 4. Então o aluno tem que acertar em 3,5, 3,75. 3,5 é um risco gigante. Busca ali no mínimo 3,5 de 4 ou 3,75 de 4, ou melhor dos mundos, 4 de 4. Beleza? Só que a gente sabe que 4 de 4 é só para quem conhece muito o critério de correção, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas 3,75, 3,5 é super possível todo mundo conseguir. E a redação, que agora vai para 14 pontos e não 11 mais, beleza? Até o ano passado a redação valia 11 pontos, a partir desse ano vale 14 pontos. Então busque aí 13, 13,5 de 14 na FAMEMA. Débora, você está me falando que eu tenho que gabaritar essa prova? Não é possível gabaritar uma prova de medicina. Aí é uma boa notícia. Boa notícia que a gente tem que ter um certo cuidado. A prova da FAMEMA é uma prova nível 1. É uma prova extremamente fácil. Qual que é o problema disso? É fácil para todo mundo. Então, o aluno que realmente está estudando, ele vai bem nessa prova. Ele vai bem, ele tem chance. Tanto que muitos alunos que não passam acertam 37 de 40, acertam ali 6,5 de 8 na dissertativa. É uma ótima nota, gente. E não passa. Por quê? Porque a régua é muito alta para a FAMEMA. Porque é uma prova simples. É uma prova base. Então, o que cai numa prova da FAMEMA? Conteúdo para esse ano, tá? Já isso claro, 2024. Conteúdo base da banca VUNESP. Qual que é o conteúdo base? Aí a gente vai falar isso em outro vídeo. Mas o conteúdo base da banca VUNESP é o foco da nossa prova da FAMEMA. Se você domina conteúdo base da banca VUNESP, você gabarita a prova da FAMEMA. Então não é difícil, é simples. Você só precisa ter o quê? O cuidado e a intenção de estudar focado no conteúdo base da banca VUNESP. Então, a prova objetiva, a prova dissertativa, conteúdo base da banca, sem segredo, sem picuinha, sem rodeios, sem interpretação. A questão talvez mais complexa da FAMEMA é a questão de situação-problema de matemática. Por quê? Porque é a única questão que tem interpretação, que você tem que ler, interpretar e escrever matematicamente o que você está lendo. Todas as outras, direto ao ponto. Vamos pegar aqui, provas de química. Mudança de fase. Qual é a mudança de fase? Qual é o elemento? Qual é o grupo funcional? Qual é isso? O que é aquilo? Cite, exemplifique, explique tal coisa. Extremamente objetiva, extremamente direta. Então, assim, um aluno que quer FAMEMA, ele tem que agradecer muito a esses formuladores que preparam essa prova, porque não tem contexto, não tem interpretação, é uma prova direta, objetiva e olha, uma prova simples, é uma prova nível 1. Então, quero FAMEMA, bora, vamos gabaritar essa prova. Qual que é o grande diferencial de quem passa e quem não passa na FAMEMA? 2, tá? Vou colocar aqui 2 pontos importantes. Tem outros, mas eu vou trazer aqui 2 pontos importantes. Primeiro ponto importante, conhecer critério de correção. Por quê? O que tira os candidatos da lista de aprovados da FAMEMA é que o aluno não conhece o critério. Então ele vai fazendo uma prova simples, uma prova fácil,
ele acaba se perdendo de tão simples que é, ele começa a escrever um monte de coisa, não respeita comando, não respeita âncora e ele se perde na prova dissertativa, começa a perder pontos. Por quê? Se eu não respeitar âncora e comando, eu perco pontos. Lembrando, tem um outro vídeo que eu já gravei aqui em algum momento, vou citar com vocês aqui. Dentro de cada questão dissertativa, a gente analisa 4 pontos. Lembra? Objetividade e clareza, então tem que ser objetivo, tem que ser claro. A questão da completude das respostas. Em outro vídeo eu expliquei o que significa isso. Se você não viu, você precisa ver. Nós estamos falando de âncora e comando, e aí sim a resposta. Então a gente analisa 4 pontos para te dar a nota inteira de cada questão. Então, ó, fui fazer a questão 1 de Química, e na letra A tem 2 perguntas. Para cada pergunta, eu vou avaliar esses 4 itens. Objetividade e clareza, completude, âncora e comando e resposta. Se você respeitou esses 4 comandos aqui, você atingiu a nota máxima no item A da pergunta, tá? Da primeira questão. Se eu não atingir, eu perco ponto. Então, conhecer isso, o que é completude na FAMEMA, o que é âncora na FAMEMA, o que é comando na FAMEMA, eu conhecendo isso, obviamente, eu tenho chance de gabaritar a questão, obviamente tenho chance de gabaritar a questão dissertativa, a nota, que é um diferencial. Então, se a gente tiver que falar aqui, Débora, qual que é o grande diferencial? Um dos, né? Qual que é um ponto decisivo para passar? Isso eu posso garantir para vocês. Qual é o ponto decisivo para passar na FAMEMA? Critério de correção das provas dissertativas, das questões dissertativas e da redação. Sabendo isso, você está ali acima de muitos candidatos. Imagina só, imagina o seguinte, ó, tem uma multidão aqui de candidatos, você conhecendo o critério de correção, ó, você já subiu um degrau. Aí é só você manter esse degrau acima e com certeza você vai entrar. Tudo bem? Essa é a primeira coisa, é o primeiro diferencial. Segundo diferencial, Débora, gente, a prova da FAMEMA, qual que é o aluno que a FAMEMA está buscando? O aluno que pensa muito rápido. Qual que é muito comum um candidato falar, ah, eu fiz a prova e não deu tempo de acabar. Tive que chutar 5 questões de matemática. E aí me dói porque sempre é matemática, gente. Sempre chuta história, chuta... Não chuta nenhuma, tá? Tô brincando. Você não pode chutar nenhuma. Olha só, gente. Você não pode chutar nenhuma na FAMEMA porque você tem que gabaritar. Mas sempre que chega pra mim no direct, no Instagram, ah, eu não consegui terminar a prova da FAMEMA, chutei tantas, e sempre chuta matemática. Geralmente é isso que acontece, tá? Por quê? A prova da FAMEMA é feita e pensada para alunos que pensam muito rápido, que bate o olho. Gente, é conteúdo base muito bem feito. Eu tenho que saber, eu tenho que ter os conceitos muito fáceis na minha cabeça. Eu bato o olho na questão, olha só, uma prova da FAMEMA é a seguinte coisa. Eu bato o olho na questão, não me resta dúvida da matéria. Eu olho uma questão de matemática, é claro que é probabilidade. Eu olho, eu não preciso nem ler. É geometria, é o que ele quer área. Eu olho para uma questão de física, óbvio, ele quer a distância, ele quer a distância percorrida, ele quer o encontro, sei lá, conservação de energia, eu não sei. Mas olhando para a questão, você bate o olho sem ler o enunciado, essa é uma das características da prova da FAMEMA. Sem ler enunciado, você bate o olho e sabe qual é a matéria. Se você estudou aquilo, rapidamente vem como resolver. Rapidamente. E você consegue fazer e consegue finalizar. Se você não tem clareza das matérias do conteúdo base da banca, o que vai acontecer? Você vai ter que ler o contexto, aí você pega as informações, aí você analisa, aí você pensa em qual caminho você vai seguir. O que aconteceu? Tchau. 2, 3 questões que você não vai resolver. Então, uma característica da FAMEMA é o aluno que pensa rápido, que tem um bom tempo de resposta. Só que Débora, então isso é uma característica, se eu não tiver, eu não faço a FAMEMA? Não! Isso é treino. Isto é treino. Você tem que treinar, bater o olho na questão e fazer. Ó, é isso. E como que eu treino? Fazendo 1, 2, 100, 1000 vezes, se for preciso. Ok? Isso é treinável. Treinável. Eu tive um aluno, vou dar um exemplo para vocês aqui, do Luiz. Quem me acompanha já viu foto do Luiz, live do Luiz aí. Quando o Luiz entrou, né, quando nós começamos a trabalhar com o Luiz era um aluno que tinha muita dificuldade. Muita. Gente, quando eu falo muita, é muita. Dificuldade em frações, MMC, conteúdos bases assim de matemática, que não são conteúdo base da banca, tá? São conteúdos base de matemática que entra, né, que é um pré-requisito para as nossas questões de matemática na prova da FAMEMA. Então, olha só, eu ia fazer uma questão de situação-problema, por exemplo.
Poxa, situação problema, caía num sistema, esse sistema podia ter fração, o Luiz sabia montar o sistema, sabia chegar no resultado. Quando chegar no finalmente, para finalizar ali a fração, ele não sabia a fração. Olha que doido. Ah, eu tinha que fazer uma questão de situação problema que tinha uma porcentagem, quando chegava no final para calcular, ele não sabia fazer. Olha que doido, perdeu uma questão por causa disso. Nós começamos a trabalhar com o Luiz e falamos, meu Deus, ele queria FAMEMA, FAMERP ou UNESP, tá? Era uma das três que ele queria pública e tinha essa dificuldade. Gente, isso é treinável. Isso é tão treinável que quando o Luiz, depois, né, em menos de um ano, essa é a boa notícia, o Luiz foi fazer prova da FAMEMA, ele gabaritou. Eu adoro falar isso, porque eu tenho um orgulho gigante desse aluno, gigante, assim. Eu tenho muito orgulho dele, tá? E de vários outros alunos, ok? Eu sempre falo do Luiz aqui, porque ele já fez live, me permite falar. Eu tenho muito orgulho dele. Ele gabaritou a prova da FAMEMA. Sabe o que é gabaritar? É pegar uma prova e acertar da 1 a 40. Aí ele acertou todas as questões. E sabe qual é a melhor notícia? Ele terminou a prova 1 hora antes do tempo. E eu lembro que ele comentou que ele começou a pegar, ele pegou a prova, começou a fazer, na live ele fala isso. Quando ele terminou a prova, faltava 1 hora, ele começou a ficar nervoso. Ele falou, não é possível eu terminar isso aqui, olha que eu devo ter errado. Aí ele voltou, começou a corrigir de novo, ainda bem que ele não trocou nenhum gabarito, né, gente? Começou a corrigir de novo porque terminou 1 hora antes de acabar o tempo. Ah, mas o Luiz era extraordinário, era fora da curva. O Luiz era extremamente esforçado. Nós treinamos tudo o que precisava para atingir essa nota. Várias vezes. Caderninho do erro, faz e refaz, tira a dúvida, volta de novo, faz lista extra. Chega uma hora que aquilo ficou natural. Então, o que eu preciso entender? Eu quero FAMEMA. Eu tenho que entender do conteúdo base da banca. Eu tenho que saber mais do que qualquer outra pessoa. Eu tenho que treinar para aquilo ficar natural. Eu tenho que bater o olho na questão e conseguir fazer. E eu tenho que saber critério de correção. Ficou claro? Prova nível 1. Débora, é fácil ou é difícil? Primeiro, você gosta de questões direto ao ponto, sem interpretação? Débora, eu gosto. Eu gosto, de verdade, tá, gente? Adoro questões diretas. Bato o olho, área, pá. Geometria plana, pá. Que distância de ponto? É isso. Eu adoro esse tipo de pergunta, gente. É o meu estilo, tá? Eu gosto, Débora. Eu não gosto de questões tão diretas, onde tem que fazer muito rápido. Opa, então talvez não seja FAMEMA ali seu negócio. Tudo bem? Então, característica, prova objetiva, direto ao ponto, raciocínio lógico, tem que estar ali alinhado, tem que ser muito rápido, beleza? Isso é um perfil para FAMEMA, que se você não tiver, é treinável. Tudo bem? Agora vamos para outro mundo, porque de FAMEMA para Unifesp é outro mundo. Vamos para um outro mundo agora. Quando a gente fala de Unifesp, nós estamos falando de uma prova nível 3. E eu vou começar a falar o que é similar à FAMEMA, para ficar bacana pra gente aqui. A Unifesp é uma prova nível 3. Só que ela tem uma característica igual à da FAMEMA. Qual que é? Objetividade. A prova nível 1 e a prova nível 3, elas são objetivas, direto ao ponto, sem rodeio, sem picuinha, sem interpretação, sem nada interdisciplinar. Não tem isso. Provas níveis 3 são objetivas, que é diferente demais de provas níveis 2, que em outro vídeo a gente fala sobre isso. Provas níveis 2 gosta de interdisciplinar, filosofar, interpretação, prova longa. Não é o nosso caso aqui. Prova 1 e prova 3, objetiva. Tudo bem? E aí, quando a gente vai para a Unifesp, o que a gente precisa saber? Nós temos 2 avaliações, na verdade 3 provas para a gente fazer. Débora, 3 provas? Sim. Primeira, Enem. Quem vai fazer Unifesp não se livra do Enem. Precisa fazer o Enem e não só precisa fazer, como precisa fazer bem. Qual que é o número de acertos no Enem para ter chance na Unifesp? No mínimo 150 questões de 180. Então olha só, o Enem tem 90 questões no primeiro dia, 90 questões no segundo. Contando todos os seus acertos, primeiro e segundo dia, eu tenho que acertar no mínimo 150. Acertei, Débora, 150, 155, 160. Dentro, tenho chance da Unifesp. É isso. Débora, Unifesp conta com tri? Não, graças a Deus. Ponto cheio. Não importa o que eu acertei, não importa o que eu errei, ponto cheio. Eu acertei um ponto. Beleza? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa importante, Unifesp considera a redação do Enem? Não, não considera. Isso é uma boa notícia para muita gente. Você só precisa se preocupar com a redação da VUNESP. Beleza? Não considera a redação do Enem.
Mas a primeira prova que eu preciso me dar bem é com o Enem, ok? Que aí o Enem tem toda uma pegada que em um outro momento a gente grava um vídeo só para falar sobre o Enem, se você quiser. Inclusive, se você quiser, deixa aqui nos comentários, eu quero que você fale sobre o Enem. Aí eu volto aqui e falo, tá? Senão a gente continua sem falar de Enem aqui, ok? Beleza, essa é a primeira prova da Unifesp. Eu fiz a inscrição do Enem, fiz a prova, acertei meus 150, 155, 160 questões. Vou lá, faço a minha inscrição para a VUNESP e vou fazer a prova. A VUNESP prepara o vestibular da Unifesp e nós temos 36 questões. No primeiro e segundo dia tem questões dissertativas e objetivas na Unifesp e uma redação. Então, olha só, nós temos provas no segundo dia de várias matérias da Unifesp, inclusive a nossa redação, ok? Olha isso, nós temos uma prova do Enem, que eu tenho que acertar 150 questões, eu tenho uma prova da VUNESP, que eu tenho que acertar no mínimo, 90% dessa prova, então das 36 questões, eu tenho que acertar no mínimo 90% e tenho que mandar muito bem na redação. Beleza? Características, Débora, da Unifesp. Objetiva, direta. Agora vamos comparar aqui. A Unifesp tem o mesmo ponto da FAMEMA com relação à velocidade? Não, não tem. Na Unifesp você vai perceber que você tem mais tempo para fazer as questões. Por quê, Débora? Gente, é uma prova nível 3. É uma questão muito mais trabalhosa, muito mais exigente do que a FAMEMA. Pega a probabilidade FAMEMA, pega a probabilidade Unifesp. Não bate, são completamente diferentes. Para a Unifesp, Débora, o conteúdo é muito difícil? Não, é o mesmo. Ó, vá baixinho aqui só para você, tá? É o mesmo. Essa é uma boa notícia. Vai cair probabilidade na FAMEMA? Vai. Vai cair na Unifesp? Vai. Tem geometria plana na FAMEMA? Tem. Tem geometria plana na Unifesp? Também tem. Poxa, então é a mesma matéria? Sim, só com um grau de complexidade, com profundidade de conhecimento mais... Aqui, ó, Unifesp é mais profunda. Unifesp eu tenho que conhecer mais de cada conteúdo, entende? Então, se eu tiver um conhecimento raso, eu consigo passar na FAMEMA? Não, é assim também, é bagunçado, né, gente? Você precisa saber o conteúdo base e saber ali as particularidades. Sabe qual é a boa notícia? Vou dar uma boa notícia aqui para vocês. É possível prever a prova da VUNESP. É possível prever mais de 90% da prova da FAMEMA. É possível prever mais de 90% da prova da Unifesp. Possível, super possível. Sabendo disso, também é possível prever as perguntas possíveis. Por exemplo, probabilidade. Quantas possibilidades de pergunta de probabilidade pode ter na FAMEMA? 3. Quantas possibilidades de probabilidade pode ter na Unifesp? 5. Olha que doido, olha que bom. Isso é bom, né? Por quê? Se eu só tenho 3 na FAMEMA e eu quero FAMEMA, eu só vou estudar essas 3 possibilidades aqui. Se eu quero Unifesp, eu estudo as 5. Entende? Então, olha só, como o grau de complexidade da Unifesp é maior, eu tenho mais tempo. Se você calcular a média de tempo para cada questão da Unifesp, dá aproximadamente 12 minutos. Olha que coisa boa. Por quê? Vai sobrar tempo. Não, não vai sobrar tempo. A questão vai exigir mais tempo de você. A Unifesp entrega todas as fórmulas de matemática, de física, de química. Nossa, então tá fácil, é só pegar e aplicar a fórmula. Não. Se fosse simples assim, todo mundo gabaritaria. Certo? Então, olha só, esse requisito, esse pré-requisito de velocidade, raciocínio lógico rápido, não. A Unifesp, ela quer o quê? Os melhores dentro do conteúdo base. Eu tenho o mínimo que eu preciso saber para passar na Unifesp, mas eu tenho que saber muito bem. Entende? Perfis diferentes. O aluno da Unifesp, ele tem que ter um perfil. O aluno da FAMEMA, ele tem outro perfil. Então, olha só, tanto FAMEMA quanto Unifesp, prova objetiva, prova direta, certo? Aqui o FAMEMA um pouco mais rápida, eu tenho que ser mais rápido, o raciocínio lógico mais rápido, o debate pronto ali, a questão faz próxima. Na Unifesp eu tenho que ter um senso crítico maior, eu tenho que analisar mais, eu tenho que entender quais são os dados que tem ali para eu me aprofundar no conteúdo, provas diferentes. Tá, Débora, mas qual delas é mais fácil? Agora depende. Por quê? Débora, eu tenho dificuldade com essa velocidade, eu fico nervoso, eu fico ansioso, eu tenho dificuldade de lidar com essa pressão. Então, FAMEMA não é para você.
o ideal é que você vá para a Unifesp, vai ter mais tempo. Débora, eu não consigo ir bem no Enem. Eu até vou bem na VUNESP, mas quando eu vou fazer Enem é uma lástima. Esquece o Unifesp, foca na FAMEMA. Porque sem Enem você não passa na Unifesp. Entende? Débora, eu já tenho 3, 4 anos no cursinho, eu gosto muito de conceito, eu gosto muito de estudar, eu tenho uma base muito boa e eu quero ficar em São Paulo. Unifesp é pra você. Unifesp é pra você. O que a gente vai treinar? Lapidar o que você já sabe, você precisa saber quais são as possibilidades das questões, você tem que ter esse banco de dados ali, o que é possível cair esse ano, como que isso cai, quais são as possibilidades dessa matéria dentro da minha prova e focar só naquilo. Então, qual que é a prova mais fácil? Aquela que para você vai de acordo com o seu perfil. Por exemplo, eu adoro a prova da VUNESP, tanto da FAMEMA quanto da Unifesp, porque as duas são objetivas, mas eu não gosto de Enem. Então, se eu fosse fazer o vestibular hoje, eu focaria na FAMEMA. Por quê? Porque não tem Enem. Entende? Então eu trabalharia questões objetivas, direto ao ponto, vou trabalhar lógica, responder mais rápido, focaria 100% na FAMEMA. Por quê? Porque o meu perfil não é do Enem. Agora, o meu sonho é fazer a Unifesp. Poxa, então eu vou trabalhar Enem. Porque se o meu sonho é esse, eu vou fazer. Deu para entender? Então, prova mais fácil, mais difícil também depende das minhas características. Se eu tenho, igual tem aluno que fala, não, Enem pra mim é super de boa, que é muita interpretação, eu mando muito bem na prova do Enem, não pense duas vezes, a Unifesp é pra você. Porque se Enem pra você é fácil, VUNESP é muito tranquilo. Gente, a prova da VUNESP é muito mais, não vou dizer muito mais fácil, mas é muito menos difícil do que atingir nota no Enem ou em qualquer outra banca. Por quê? Porque a VUNESP é previsível, porque a VUNESP você consegue entender as possibilidades, porque a gente tem como saber as características. Gente, VUNESP é mãe. Eu gosto de falar isso porque mãe é a melhor coisa do mundo, né? Gente, é mãe. Você consegue prever, saber como que vai cair, o que é possível, possibilidades, grau de complexidade, critério de correção. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, a prova mais fácil e a mais difícil vai depender também das suas características. Débora, eu sou uma pessoa que eu gosto de questões diretas. Direta, objetiva, eu não gosto de fazer prova em 2 dias. FAMEMA. Tem gente que gosta de fazer prova em 2 dias. Olha lá, quem quer fazer Unifesp, por exemplo? Vai fazer o primeiro dia de Enem, segundo dia de Enem, primeiro dia de Unifesp, segundo dia de Unifesp. Tem gente que gosta, ok? Então vai depender. Agora vamos falar sobre grau de complexidade de questões. Qual das duas provas tem um grau de complexidade mais baixo? Quando a gente fala em grau de complexidade, qual é mais fácil? Quais questões são mais fáceis, né? FAMEMA e Unifesp. Sem a menor sombra de dúvidas, sem a menor chance de errar, FAMEMA. Gente, FAMEMA é a prova mais fácil. Pensando em FAMEMA e Unifesp. Tenho pressa, tenho pouco tempo, não quero ficar gastando energia estudando um monte de coisa. FAMEMA. FAMEMA. Sem dúvida nenhuma, quando a gente compara grau de complexidade, dificuldade para entrar, mesmo a FAMEMA tendo que gabaritar, sem dúvida, a FAMEMA é a melhor opção. Deu para entender? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado, que você tenha interagido e que você deixe seu like, deixe seu comentário sobre o que você quer que a gente fale aqui no canal. Eu adoro gravar esses vídeos para você, eu leio seus comentários e vai ser um prazer gravar conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal. Então, sugere aqui nos comentários, Débora, eu quero que você fale sobre XYZ, sobre a faculdade tal, ou alguma pergunta específica sobre essas duas. Vai ser um prazer ver você aqui e te ajudar. A ideia desse canal, gente, é proporcionar para vocês o melhor conteúdo para que você atinja sua vaga em medicina em menos de 1 ano, em qualquer faculdade que a Banca VUNESP prepara. Então, use isso a seu favor. Tudo bem? Eu te vejo numa próxima oportunidade e até breve. Tchau, tchau.